mãos. Pai, nós queremos neste momento orar pela vida de Jorge Mitian. Obrigado, Senhor. Obrigado pela maneira como o Senhor tem usado a sua vida para falar conosco, como ele tem sido um instrumento do Espírito Santo. E que o Senhor continue a falar conosco nessa noite. A palavra que foi preparada para nós esta noite, que o Senhor use a vida dele. E também o Senhor prepare os nossos corações para receber essa palavra. Que essa palavra possa gerar em nós transformação, mudança. Uma vida, Pai, Deus, comprometida com o Senhor. Uma igreja orgânica, uma igreja que viva, uma igreja que se manifesta diariamente, presente, de acordo com aquilo que o Senhor tem projetado. Pai, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja, segundo o coração de Deus, tem 3 características. A primeira, qualidade. A segunda, unidade. E a terceira, quantidade. Vamos a progredir agora para falar um pouco sobre quantidade. Eu gostaria de convidar a vocês a olhar. Obrigado. A primeira expressão de igreja que surge na terra está nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, que já nosso irmão que abriu a reunião com palavras tão precisas, ungidas, já nos introduziu àquela igreja. A igreja segundo o coração de Deus, aí temos uma expressão muito clara em Atos, o que Lucas está narrando em esse livro. Queridos irmãos e irmãs, no dia de Pentecostes, uma das principais obras que o Espírito Santo fez foi tirar os 120 discípulos das 4 paredes do cenáculo, jogá-los na rua e colocá-los em contato com milhares de pessoas que não conheciam ao Senhor Jesus. Essa é uma das consequências mais importantes de um verdadeiro, genuíno avivamento. Colocar a igreja em meio da multidão. Isso aconteceu em Pentecostes. Os discípulos estavam 120 reunidos, com medo, escondidos, mas quando foram cheios do Espírito Santo, e aquela explosão que se escutou em Jerusalém, se aglutinaram, se reuniram milhares de pessoas, e eles tiveram que descer e encontrar-se com eles. Vamos ler em Atos capítulo 2, versículos 5 e 6. Atos 2. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do sol. E quando aquele som ocorreu,
afluiu a multidão. Estamos em duas versões diferentes. Aqui em minha versão diz: quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Muito bem, agora vamos a Atos 2, 12 e 14, até 14. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Então se levantou Pedro. Não, anterior, 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. E aí começou Pedro a pregar. A partir de então, a igreja de Jerusalém se instalou no centro da cidade. Não tinha um endereço legal, nenhum endereço real. Quando Lucas se refere a esta igreja, simplesmente diz: a igreja que estava em Jerusalém. Simplesmente a cidade, o nome da cidade. Em outra parte diz a igreja que estava em Antioquia, uma cidade. Seria a igreja que está em Campinas, a igreja que está em São Carlos, a igreja que está em Ribeirão Preto. Essa era a referência. Esta igreja nasce na rua, cresce e se multiplica pelas ruas e nas casas da cidade. Está na praça central, diante do templo, no mercado e em todos os bairros. A igreja que Deus quer é uma igreja visível, acessível às pessoas, não enclaustrada nos templos. Os católicos têm trancado Cristo em seus santuários ou sagrários. Você usa em português a palavra sagrário, onde guarda a hóstia? Sagrário, diz? Bom, é isso. Tem trancado aí, por isso quando passam perante, eles fazem todo aquele reconhecimento. Bem protegido, escondido. E os evangélicos têm trancado a presença de Cristo em seus lugares de culto, em seus chamados templos. E muitas vezes repetimos dentro daquele salão que chamamos templo as palavras de Jesus: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas Jesus não falou de um templo, de um lugar consagrado para culto, onde for, no campo, em uma casa, na rua, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou. Onde foram batizados os 3.000 que se converteram no dia de Pentecostes?
Imagino que foi em um lugar público. Os milagres, os prodígios, os sinais aconteciam nas ruas. O paralítico foi curado por Pedro e João na porta do templo de Jerusalém, às 3 da tarde. E Lucas diz: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Uma coisa visível, a igreja era acessível, visível, era um fato público. Tal foi o impacto daquele milagre, que com a pregação de Pedro, embora que João e Pedro foram parar na cárcere, 5.000 pessoas, homens, se converteram nesse dia. A Bíblia diz que os sinais são para os incrédulos, não para os crentes. A igreja, segundo o coração de Deus, é aquela igreja que atua, move nos dons do Espírito, curando enfermos, expulsando demônios, profetizando, dando palavra, mas principalmente na evangelização. Jesus falou: ide, pregai o evangelho, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que for el que crer e for batizado será salvo, el que não crer será condenado. Mas estas sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em contexto da evangelização, na missão da igreja. Veja Atos 5, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a ler. Veja onde está a igreja atuando. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, o ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito. Conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. A igreja, segundo o coração de Deus, está onde Deus quer estar. Algum amém? Amém. Repito. A igreja, segundo o coração de Deus, está onde Deus quer estar. Amém. Próximo aos pecadores, aos desgarrados, aos que sofrem, próximo à dor,
a necessidade, a enfermidade. É a igreja que está próxima das pessoas, uma igreja que se arrisca, que responde às perguntas difíceis, que não se cala, que proclama e exalta Cristo, que prega a sua crucifixão, que anuncia a sua ressurreição, que apresenta às pessoas um Cristo vivo, que proclama seu senhorio. É a igreja que denuncia o pecado, que chama os pecadores ao arrependimento, a batismo para perdão dos pecados. A igreja, segundo o coração de Deus, discipula aos batizados, persevera na doutrina, nas orações, na comunhão uns com os outros, no partir do pão. E isso faziam em um contexto fraterno, simples, nas casas, não na solenidade e seriedade de um ato litúrgico, de uma religiosidade formal. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. É uma igreja sem igreja. A segunda igreja com aspas. Uma igreja sem igreja. Eles não se reuniam em lugares sagrados ou consagrados, mas nas casas, na praça, na rua. Quando Atos dos Apóstolos diz, perseveravam unânimes no templo, não se refere a um templo cristão. A igreja não tinha templos. Se refere ao templo de Jerusalém. Os discípulos não estavam dentro do templo. Dentro só podiam entrar os sacerdotes. Mas fora, na entrada do templo, onde se concentravam as pessoas, no ar livre. A igreja, segundo o coração de Deus, é uma igreja valente. Não tem medo. Não está escondida. Tem valor, coragem, ousadia para anunciar o Evangelho a quem quer que seja. Não acomoda sua mensagem para agradar ou para não escandalizar o mundo. Sabe bem que pregar em Jerusalém que Jesus de Nazaré é o Messias significa colocar suas vidas em risco. Mas nada lhe importa. Os discípulos estão dispostos a ser encarcerados, açoitados e ainda a morrer, mas decididos a continuar anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Veja em Atos 4, 7 até 10, 7, 8, 9, 10. E pondo-os perante eles, os arguiram, as autoridades, o governo: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e
de modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificasteis e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, é seu nome é que está curado perante de vós. Amém? E diante da intimidação dos governantes, para que de nenhuma maneira falassem ou ensinassem no nome de Jesus, Pedro e João, aleluia, Pedro e João lhe respondem: julgai-vos. Estamos? Ainda não chegou? Julgai-vos diante de Deus, dizem aos governantes, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Amém. Aquele Pedro pré-pentecostés, que tinha medo, que mentiu dizendo que não conhecia, lembra? Que Jesus negou 3 vezes, mudou, agora está cheio do Espírito e perante das autoridades proclama: aquele que vós crucificasteis, Deus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Isso significa que está disposto a ser crucificado também ele. Em uma segunda ocasião, Pedro e João são presos na cárcere público pelo sumo sacerdote e pelos saduceus. Mas à noite, um anjo do Senhor abre as portas da prisão, tirando-os de lá e dizendo: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. É muito evidente que Deus não quer que a igreja esteja trancada, presa. Por isso liberou. Amém? Amém. O anjo libera os apóstolos para que continuem anunciando nas ruas a mensagem da salvação. Os apóstolos, presos novamente, interrogados e açoitados desta vez, são ameaçados para não pregarem mais. Porém, eles saem alegres da presença do Sinédrio, por haver sido dignos de padecer por causa do nome. E o excelente verso 42 do capítulo 5 de Atos, Atos 5, 42. Veja que diz: quantos dias? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Quantos dias? Todos os dias, no templo, perante do templo, e de casa em casa, não paravam, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Queridos irmãos, algumas mudanças precisamos, se queremos ser a igreja segundo o coração de Deus, com qualidade, com unidade, em unidade e
Uma igreja que cresce numericamente, quantidade. Se a igreja toma o modelo da igreja do Novo Testamento, da igreja de Jerusalém, vai crescer. Amém? Amém. Se todos os dias estamos pregando nas ruas, nas casas e em lugares centrais, a palavra vai dar fruto e a igreja vai crescer, vai se multiplicar. Louvado seja o Senhor. Amém? Agora vamos a passar do exemplo da igreja de Jerusalém a outro exemplo. Exemplo do ministério terreno de Jesus. Se nós estudamos, lemos, estudamos os evangelhos com atenção à vida e à obra de Jesus, seu ministério aqui na terra, a gente temos um modelo para a missão da igreja no mundo. Hebreus capítulo 10, versículo 5, e logo passamos ao versículo 7. Hebreus 10, 5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. O Pai deu a Jesus um corpo para cumprir sua missão de evangelizar. Versículo 7. Então disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus recebeu um corpo para fazer a vontade do Pai. Você também tem um corpo, não é para fazer sua própria vontade, senão a vontade do Pai. Ele deu o corpo. Amém? O que fez Jesus estando em seu corpo físico? Como começou o seu ministério? Começou de zero. Não tinha ninguém. Não tinha cooperadores. Sozinho. Eu ouço alguns pastores dizendo: eu não tenho cooperadores na igreja. Todos gostam de vir às reuniões, sentar, ouvir, e vão para casa. Não tem obreiros. Igual que Jesus. Era ele só. O que fez? Sozinho começou a pregar. E os discípulos viram. Alguns dos pecadores se convertiram. Jesus percorria, pregando o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele se aproximava das pessoas, e ao fazê-lo, aproximava a eles o reino de Deus. E aí a pouco, Mateus 4, 18, 19, diz assim: Mateus 4. Caminhando junto ao mar,
da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. 19. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus sozinho começa a pregar. Ele é o único pregador, preletor ou evangelista, o único, sozinho. Mas pregando, encontra pessoas específicas como Simão e André e chama eles. E eles deixaram tudo, seguiram a Jesus, se tornaram seus discípulos. Se você prega e evangeliza, muitos vão dizer não, mas algum vai dizer sim. Você vai encontrar algum Simão ou algum André, mas aquele que se converte com tua pregação, você tem que dizer: vem comigo, você agora vai ser meu discípulo, vai aprender de mim. E isso aconteceu com estes dois. E aí a pouco, Mateus 4:21, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. O que disse? Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Muito bem. Agora Jesus não estava sozinho. Tem 4 convertidos. Convertidos em quê? Em discípulos. E começou a concentrar-se neles. Amém? Amém. Assim como a multiplicação, não simplesmente convertidos para ser deles membros de minha igreja. Não, discípulos. Discípulos. Isso que foi Jesus ressuscitado falou: ide fazei quê? Discípulos. Não disse fazei membros da igreja, discípulos. Não disse fazei evangélicos, não, discípulos. Ide fazei discípulos. E o discípulo o quê? É um que aprende, é um seguidor. Um discípulo é para ensinar, formar, instruir, acompanhar. E pronto, aquele discípulo que aprende. Aprende o que vê em seu maestro, em seu maestro, em seu mestre. Percorria Jesus toda a Galileia. Ele já não percorria sozinho. Tinha 4 discípulos com ele. O que fazia em toda a Galileia? 4:23. Percorria Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando. 3 verbos: ensinando, pregando e curando. E os discípulos com ele. Aprendia vendo. É a melhor escola de formação. Aula e campo. Jesus tinha mais campo que aula. Aula pequena, campo grande. E a melhor forma de formar obreiros, se você está sozinho, tem que começar a fazer discípulos. Pronto, aqueles discípulos que estão com você vão aprender o que você faz, eles vão fazer também. Porque esse é o método de Jesus, o melhor método que existe na terra para ensinar
ensinar para formar. É esse o exemplo. Siga-me, vem comigo. Mateus 9, 35. A mesma forma, agora já não tem 4 discípulos, agora já tem 12. Melhorou. Já não é um obreiro, Jesus, não 5, Jesus mais 4, agora são 12 discípulos, e Jesus 13 obreiros. Muito bem, melhorou. Time completo. É? Time completo. Time completo. Mas time completo, time completo. Time completo. Obrigado. Time completo. Amém. Agora, e que diz Mateus 3, 35? Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Outra vez os 3 verbos: ensinar, pregar e curar. Agora veja o detalhe, que Mateus não escreve, mas Lucas coloca, Lucas 8:1. Lucas 8:1 agrega um detalhe importante. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E qual é o detalhe? 12 iam com ele. Eu imagino uma conversa entre os discípulos. João dizendo a Pedro: Pedro, você sabe de que vai pregar Jesus no próximo povo? E que vai pregar? Todas as cidades, em todos os povoados, sua pregação é sempre igual: o evangelho do reino de Deus. Não tinha outro tema, Jesus. Evangelho do reino de Deus. Agora veja, se você em cada povo e cidade muda de sermão, o discípulo nunca vai aprender. Mas se sempre você repete a mesma pregação, até o discípulo mais burro finalmente vai aprender. Em latim diz: repetitut mater studiorum. A repetição é a mãe do ensino. Amém? A repetição. Então, se você quer que o discípulo seja formado, por favor, repita a ensinança. Prega o evangelho do reino, ensina sempre as mesmas coisas, porque eles vão a pegar, vão aprender. Ainda o homem, a mulher mais simples vai aprender, e eles também vão ter coragem para ensinar o mesmo que estão ouvindo de você. Amém? Amém. Não só pregar e ensinar, também curar. Como aprenderam eles a curar aos enfermos? Vendo a Jesus fazer. E Jesus disse: eu vos dou a autoridade sobre os espíritos imundos. Como eu fiz, você também agora tem que fazer. E enviou aos 12 para ir e pregar e curar e expulsar demônios, porque estiveram bastante tempo vendo a Jesus, seguindo a Jesus fazer. Assim a obra cresce e se multiplica. Vamos a ter obreiros e vamos a ter convertidos, se a igreja sigue o modelo de Jesus. Amém? Amém. Se você estuda os 4 evangelhos, vai observar que Jesus sempre tomou a iniciativa
de aproximar-se às pessoas, mesclar-se com os pecadores, colocar-se onde estava a necessidade, ministrar-lhes com palavras e com milagres. Sempre assim. O que deve a igreja fazer hoje? Seguir dois modelos: a igreja de Jerusalém, o exemplo de Jesus. Consagrar nossos corpos como Jesus, para fazer a vontade de Deus. Estar próximo às pessoas, andar, percorrer, entrar nas casas, caminhar nas ruas, aproximar-se às pessoas, estar próximo dos que sofrem. Tem muita gente com sofrimento. Próximo dos perdidos, próximo dos enfermos, próximo de aqueles que não têm esperança. Ora, o peso de Jesus era nas multidões, vendo as multidões como ovelhas espalhadas, como ovelhas que não têm pastor. A ver as multidões, ele sentiu compaixão e disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Especificamente, o peso de Jesus era por ceifeiros. Em tempo de colheita, todos diminuem seus trabalhos para dedicar-se à colheita. O tempo da colheita é o Kairos, um momento especial que não dura para sempre. Devemos orar por obreiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. E nós temos que unir-nos a essa oração todos os dias, em obediência à palavra de Jesus. Orar por obreiros e especificamente por ceifeiros. O campo é o mundo. O mundo está fora, não dentro. São poucos do mundo que entram nos nossos salões de reuniões. Nós temos que ir a eles. A palavra de Jesus é: ide por todo o mundo. Ide, não venham, ide. Ide e fazei discípulos. Ide. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Deus nos quer como obreiros envolvidos no campo, tocando com as mãos as espigas, tocando as pessoas, abraçando-as, amando-as, conhecendo do perto o dor, o sofrimento, chorando com os que choram, sofrendo com os que sofrem, orando por eles,
palavra de esperança, de consolo, de fé, dando-lhes ânimo, fazendo-lhes saber que são pessoas valiosas, que são muito amados por Deus, que são importantes, que Deus as conhece, que Deus tem um plano maravilhoso para as suas vidas. Ninguém falou isso com eles. Queridos irmãos e irmãs, veja bem, ouça bem, a igreja naturalmente está envolvida no mundo 6 dias da semana. Cada filho de Deus está inserido no meio de seu bairro, no meio do seu lugar de trabalho ou estudo, mas a maioria dos redimidos, dos crentes, estão desativados enquanto a sua missão. Nós necessitamos ativar-nos, acordar-nos, saber que estamos no mundo com uma missão, a missão de comunicar aos perdidos o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que acordar. Deus manda ceifeiros. E concluir nossa oração dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você está no mundo, mas está inativo. Mas você está no mundo para orar pelas pessoas, para mostrar a Jesus às pessoas. Você e eu precisamos acordar. Eu gostaria hoje concluir com alguns conselhos simples. Como ser ativados para a nossa missão. Você quer ouvir? Amém. Você quer ouvir? Amém. Você quer ser ativado, ativada? Amém? Amém. Você quer ser obreiro do Senhor? Amém. Ceifeiro, ceifeira? Amém? Amém. Então, vou dar alguns conselhos simples. 5 conselhos. Primeiro, precisamos ter consciência de que cada um de nós somos sacerdotes. Ouçou bem? Que você? Quando eu me converti, eu contei toda a história, mas vou acrescentar alguma parte da história. Eu nasci em um lar evangélico, na Palestina. Quando chegamos à Argentina, eu tinha 7 anos. Chegamos 13 pessoas em uma casa com 3 quartos.
Mas eu quase me criei na rua. Não era um menino da rua, mas me tornei rebelde, desobediente, mau, fazia muitas maldades. Aprendi na rua. Quando tinha 15 anos, começou umas reuniões especiais de avivamento na igreja evangélica armênia, em Buenos Aires. Meus pais começaram a participar. Nós, todos os domingos, íamos à igreja evangélica armênia, por causa do idioma. E meus pais começaram a ir a essas reuniões todas as noites. Imagina, 6 meses, todas as noites, campanha de evangelização naquela igreja, porque veio de Medio Oriente um evangelista armênio e pregava ele. Esse homem tinha uma paixão pelos perdidos, que ele queria ter reuniões, e seu sobrinho traduzia ao espanhol. Ele não sabia falar espanhol. Então, muitos jovens também começaram a assistir. Meus pais insistiram para mim: Jorge, vamos, são muito boas as reuniões. Eu não queria. Eu vou domingo e agradeço que vou domingo. Mas também era curioso, contavam coisas que este pregador dizia. Então, um dia, pela curiosidade, com segunda-feira fui. Fiquei impactado. Eu pensei: meus pais contaram a ele minha vida. Segui martes, segunda-feira, terça-feira voltei. E quarta também voltei. Quarta-feira, quando estava acabou a reunião, este evangelista se parou na porta de saída e cumprimentava todos que iam sair. E quando chegou o turno de nós, meus pais disseram: ele é Jorge. Eu estava com 15 anos. Ele é Jorge, nosso filho. Prazer, Jorge. Ele falava armênio, eu também falo armênio. Jorge, não me largou a mão. Você entregou sua vida a Jesus? Eu já sabia se eu dizia não e não queria. Então, eu também era muito mentiroso. Então, para mim, era fácil. Eu disse: sim, mas estou um pouco frio. Ele disse: Jorge, não tem você por que ficar frio. Vem, e deixa eu cumprimentar. Levou a um costado aí dentro do salão e me disse: Jorge, eu vou orar por você, depois você vai orar. Para que vim hoje? E ele orou e disse: Jorge, ora. E eu não queria orar. E comecei a mover os lábios assim, mentira, para ele pensar que não, ora em voz alta. Como tinha vergonha, comecei a orar em voz alta, inventando uma oração. Pai nosso que estás nos céus, você sabe que eu estou frio. Na metade da minha oração, teve tal temor de Deus, porque compreendi que estava tomando em vão o nome do Senhor. Fiquei apavorado.
Estava com tanto medo naquela hora que me arrependi verdadeiramente. Não só daquela mentira, daquele teatro, sino de todos os meus pecados também. Me arrependi e me converti. Com a metade minha oração foi uma falsidade, mas na metade algo aconteceu e comecei a pedir perdão por meus pecados e entreguei minha vida a Jesus. Ele percebeu. E depois de eu orar, ele abriu a Bíblia e leu Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então ele explicava esse texto. Para explicar, tirou de seu bolso, de seu pasta. Você conhece o livro 5 palavras? De cores? Um livro só de cores? Cores? Conhece? Você abriu a primeira página, preta, e disse: Jorge, teu coração estava assim, oscuro, com pecados, na escuridão. E abriu a segunda página, vermelha. Jesus te amou e derramou seu sangue na cruz e lavou teus pecados. E abriu a terceira página, branco. Agora teu coração está assim branco, como a neve. E abriu a quarta página, dourado. A Bíblia diz que nos céus há ruas de ouro. Então, e assim explicava. Eu entendi todo, eu estava feliz que meus pecados foram perdoados. Eu tinha muito medo à morte. Mas, se você, me dizia ele, quando você mora, vai ir para o céu, não para o inferno. Isso era uma boa coisa para mim, assim. E de aí, ele disse: Jorge, como vimos, agora você é um sacerdote. Sacerdote? Eu? Um menino de 15 anos? Essa não entendi nada. Mas está na palavra. Mas eu não entendi, porque para mim um sacerdote era o padre. Naquele tempo usava uma batina preta. Esse era um sacerdote. Agora disse que eu sou um sacerdote, eu não entendi. Mas lembra que ontem contei, foi ontem, ou hoje, não sei quando, que me deu 4 folhetos para subir ao ônibus. Então, a teoria eu não entendi de sacerdócio. Depois de anos eu entendi. Mas ele já me colocou o primeiro dia a trabalhar. Você tem que agora entregar estes 4 folhetos a seus companheiros no ônibus. Amém? Amém. Agora escuta bem. É a palavra de Deus que diz que nos amou, Jesus, e nos lavou de nossos pecados com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. Quantos dos que estamos aqui somos lavados por o sangue de Jesus? Levante a mão. Amém. Agora podem descer. Então, quantos sacerdotes há aqui hoje? Levante a mão. Aleluia. Amém? Amém. Então, nós somos. Então, o primeiro para ativar-se você
para a missão é ter consciência de que você é um sacerdote. Para que um sacerdote? Vou explicar fácil. Sacerdote é um ponte entre Deus e os homens. Esse é o ponte. Um sacerdote. O que é um ponte? É uma coisa que une dois pontos separados. Pode ser as margens de um rio, pode ser sobre uma avenida ou um abismo. Você construi um ponte e une dois pontos separados. Há dois pontos separados: Deus e as pessoas, os pecadores. Agora, veja que a Igreja Católica usa a palavra para o Papa, diz sumo pontífice. Mal usado, pero eles usam assim. Pontífice. De onde vem a palavra pontífice? De ponto. Ponto. Você é um ponte entre Deus e as pessoas. Por quê? O único ponte entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Amém? Amém. Não há outro mediador, não há outro ponte, não há outro pontífice. Mas onde está Jesus Cristo? Amém? Onde está Jesus Cristo? Está em você, está em mim, está em cada um de nós. Amém? E em virtude da presença do único ponte que é Jesus, que está em nós, nós nos transformamos em um ponte. Nosso ministério é um ministério ponte. Somos sacerdotes em virtude de Jesus. Amém? Amém. Agora esse ponte funciona de ida e de volta. Como de ida? Você, como sacerdote, vai orar por outras pessoas e levá-lo à presença de Deus. E de volta, você vai ir de parte de Deus àquelas pessoas para mostrar o amor de Deus e comunicar a palavra do Senhor. De ida em oração e de volta com a palavra do Senhor. Amém? Assim é o ponto. Para ser prático, eu animo a você, aconselho a você, para exercer seu ministério de sacerdote, é bom você ter um caderno diz, de oração pelos perdidos, um caderno sacerdotal. Aí nesse caderno você pode anotar também no celular. Está todo modernizado, igual. Você vai anotar nome de pessoas que você se compromete para orar, levar a Deus cada dia a orar por eles. Se você escreve lá 1, 2, 3 nomes, em cada página coloca um nome, deixa a página em branco e coloca outro nome em outra página, para você acrescentar temas de oração e respostas de Deus a favor dessas pessoas. Se você tem em seu quaderno, depois de 2, 3 meses, você vai ter 10, 15 pessoas por quais orar e se compromete diante de Deus, orar por eles e logo aproximar-se e comunicar o amor de Deus, a palavra de Deus. Amém? Você já está ativado. Amém? Como sacerdote, já está em funções. Você está funcionando como um ponte entre Deus e os perdidos. A segunda coisa, vou ir mais rápido. É bom você ter um companheiro
ministerial. Jesus enviou as 6 de 2 em 2. Marcos capítulo 6. Jesus enviou a outros 70 de 2 em 2. Lucas capítulo 10. De 2 em 2. Formou com os 70 35 equipes. É bom ter um companheiro de oração. Pode ser tua esposa, ou pode ser outro irmão e a esposa com outra irmã, e juntos orar cada um em sua casa, cada um com seu quaderno, mas também às vezes ajuntar-se, quizás uma vez por semana, um companheiro de oração, como Jesus enviou 2 em 2. Pedro e João iam juntos para orar quando aconteceu o milagre. E o Espírito Santo disse: afastad-me a Bernabé e a Saulo. 2 em 2, é bom ter. Número 3, terceiro conselho: abre tua casa. Escuta bem. Começa a orar por teus vizinhos e convida a eles à tua casa a ler a Bíblia e a orar. Toda família tem problemas, tem necessidades. Se você se aproxima a seus vizinhos e diz: em casa, com meu marido ou com alguma outra pessoa, estamos reunindo em nome de Jesus para orar. Quero convidar a você. Nós lemos a Bíblia e oramos. Começa a ter assim, abre sua casa para a vizinhança. Não faça uma reunião longa, não leia muito da Bíblia, pouco, seja breve, bom, e ore, pergunte que necessidade, tem um filho enfermo, uma mãe doente, ou qualquer necessidade, abre sua casa, você vai estar ativado, amém? Então, primeiro você é um sacerdote, lembra o caderno. Segundo, ter um companheiro ministerial. Terceiro, abre tua casa se vai transformar em um lugar de evangelização, de oração, de salvação, de arrependimento. Quarto, em submissão, em coordenação com teus pastores, aprende a guiar aos novos a conversão, a batismo, sempre em submissão e coordenação com seus pastores. Você tem que aprender a guiar a eles, aos novos, para a conversão, para o batismo. E finalmente, aqueles que se batizam, aqueles que entregam sua vida ao Senhor, você tem que discipular, ensinando aos novos discípulos a palavra de Deus e a integrar-se à igreja onde você também está participando. Amém? É muito simples. Se você quer ser obreiro, quer ser um membro do corpo de Cristo ativado, você quer ser um sacerdote em funções, em operações, não espere muito tempo, não. Já você procura dar estes passos práticos que estou sugerindo. Consciência de que somos sacerdotes, lembra o caderno de oração, ter um companheiro ministerial, companheiro de oração e também de visitação. Abre tua casa e aprende em coordenação com teus pastores a guiar as pessoas à conversão, ao batismo, e finalmente se transforma você em um discipulador, ensinando aos novos discípulos a palavra do Senhor. Amém? Amém. Eu concluo.
com os quais Jesus abriu seu ministério na sinagoga de Nazaré. Ele já tinha 30 anos, era conhecido, 30 anos, já um homem podia ler a Bíblia publicamente. Ele estava na sinagoga, convidaram a ele por primeira vez a ler as Escrituras na sinagoga. E ele tomou aquele rolo, porque não era assim a Bíblia, era rolo, tomou o rolo de Isaías, profeta, fez correr hasta quase ao final, e abriu lá em Isaías 61, perante de todos, leu estas palavras: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade aos algemados. E assim continuou lendo. Querido irmão, irmã, eu quero dizer profeticamente que estas palavras são para você hoje. Amém? Assim como Jesus leu, disse: hoje se cumpriu esta palavra perante de vocês. Hoje o Senhor desce com seu Espírito sobre você. E você, se crê, pode descer com Jesus. Pode dizer comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você quer colocar-se em pé? Se você crê, coloca-se em pé e você vai repetir agora estas palavras com fé. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas. Para pregar boas novas. Me enviou a curar aos quebrantados. Me enviou a curar os quebrantados. A proclamar libertação. A proclamar libertação. A pregoar o ano aceitável do Senhor. A pregoar o ano aceitável do Senhor. A consolar aos que choram. A consolar os que choram. E por coroa em vez de cinzas. Por coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Creia, irmão. Creia, irmão. Eu creio. Eu creio. O Espírito do Senhor, aleluia, está sobre mim, porque me ungiu, Senhor. Eu recebo agora a unção do Senhor. A unção do Senhor está sobre mim. Aleluia, aleluia. Eu creio. Aleluia. Obrigado, Senhor. Querido irmão e irmã, com valor, com ousadia, você abre sua boca, você prega a palavra, da palavra de consolação, palavra de libertação, pregona, consola,
Abençoe as pessoas em nome do Senhor. Você é um ungido, uma ungida. Você é um enviado, uma enviada. Você tem poder. Você tem autoridade. Quando você diz paz a esta casa, a paz do Senhor entrará a essa casa. Quando você declara que o enfermo seja curado, o enfermo vai ser curado. Crê e atua em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos a um momento mais. Eu vou pedir, Oswaldo tem um desejo. Comunica, por favor. Vamos orar por os pastores. Amém. Queria convidar os pastores para estarem aqui na frente.